Olá, viva! Cá estamos então para este especial Euro 2020 aqui na Norte Litoral TV. Como sempre vamos contar aqui com o nosso editor de desporto da Norte Litoral TV, exatamente o João Couto, que já cá está connosco em estúdio. Olá, viva! Muito bom dia, João. Bom dia. Vamos lá saber como é que tu tens visto este Euro 2020, para já atrasado um ano, depois num figurino que foi deixado por Michel Platini e que vamos ter que levar com ele. E como é que tens visto os jogos, os resultados? Depois vamos ainda falar mais à frente de Eriksen. Como é que tens visto tudo isto neste Euro 2020, tendo em conta que Portugal até joga já amanhã? Bom dia. Antes de começar, Rui, deixa-me falar de Neno. Neno, como sabes, faleceu há dias, deixou-nos a todos de boca aberta. Neno, que o conhecemos muito bem e que Guimarães ontem prestou-lhe uma homenagem enormíssima, portanto, merecida. Uma homenagem que nós não gostaríamos de ver tão cedo, porque ele partiu com 59 anos, portanto partiu novo, e Neno para nós era um homem espetacular. Era uma figura de um sorriso contagiante, uma gargalhada contagiante. Um homem sempre com pensamento positivo, um ser humano fantástico, como há poucos, sempre bem disposto, sempre alegre, sempre solicitado para o que quer que seja, um homem que dava espetáculos por aí fora, sempre a ajudar o próximo, sempre com um pensamento em prestar auxílio a quem lhe pedisse. Portanto, um homem que dava mais valor à vida do que a outras coisas que a vida nos dá. Portanto, foi uma pena. Eu, quando soube na altura, enfim, já era princípio de madrugada, quando soube mesmo de noite. Na própria noite. Na própria noite mesmo, Rui. Eu estava numa pesquisa de notícias enfim, que eu antes de deitar gosto de saber o que é que vai pelo mundo àquela hora. Depois, meu amigo, fecha-se as cortinas e a partir daí há que descansar, porque vem aí o dia seguinte. E portanto fiquei logo impressionado com tudo isto. Enfim, caiu muita coisa ao chão naquela altura, entre aspas, porque era um ser humano extraordinário. Os bons estes deviam ficar, devido ao relacionamento humano, à amizade que se criou ao longo de alguns anos. Um homem que frequentava a Póvoa várias vezes, via alguns espetáculos na Póvoa dele. Olha, uma maravilha, um doce, enquanto homem, um doce. Enquanto homem era realmente um ser humano fantástico. Um ser humano aqui também a nossa homenagem, a minha homenagem, até como colega, várias vezes em palco, com o próprio Neno, mas fica para sempre aquela recordação daquele sorriso, daquele olhar, daquela gargalhada que nos fazia andar para a frente e pensar que a vida, afinal de contas, é verdade, uma coisa muito boa. É verdade. Mas vamos então ao europeu. Relativamente ao europeu, este europeu 2020, jogado em 2021, que é, como disseste, assim um bocadinho estranho, é até mesmo na questão dos resultados. Repara, em campeonatos anteriores, tu reparavas que a primeira jornada, e ela ainda não está completa, portanto há aqui grupos que ainda não jogaram, sobretudo o nosso, portanto, o nosso e o grupo anterior, o grupo E, o E e o F ainda não jogaram. O E começa hoje, o F, que é o nosso, começa amanhã. Tu vias jogos aqui de 0-0, 0-0, 1-1, há aqui um ou outro resultado de 1-1, sim senhora, sobretudo o país de Gales, mas o que é facto é que vê-se aqui resultados com golos, com bom futebol, portanto torna-se também um campeonato diferente. Atenção, quem ganha o primeiro jogo não quer dizer, e quem ganha o primeiro jogo de uma forma folgada, é isso que eu quero dizer. Não quer dizer que tenha a vida facilitada. Que não pensem que... Não, há uma coisa certa. Há meia dúzia de candidatos, ponto. Há meia dúzia de candidatos. Agora, por terem ganho o primeiro jogo 3-0 ou 4-0, 4-0 não aconteceu, mas aconteceu 3-0, não quer dizer que as coisas que... Perdão, está aqui o primeiro favorito. Não, são candidatos, continuam a ser candidatos até ao fim, porque isto é como acaba, não é como começa. E, portanto, não há muitas surpresas em termos de grandes surpresas. São resultados praticamente normais. A Itália com 3-0 logo no primeiro jogo, a Bélgica também com outros 3-0, quer dizer, a Áustria, por exemplo, ontem 3-1, isso não quer dizer praticamente nada. E tivemos aquele jogo ontem grande dos Países Baixos. É dos Países Baixos, naquela do gato e do rato relativamente ao resultado, mas acabou por
estes Países Baixos, convém dizer que é a Holanda. É a Holanda. Porque, agora de repente chama-se Países Baixos. Sim, é a Holanda. Não sei porquê, mudam nomes às coisas, mas eu, pronto. Não, é assim, às vezes chamam-lhes Países Baixos realmente, mas a nível de futebol sempre chamamos Holanda. É sempre Holanda, Rui. Sempre Holanda e mais conhecida pela laranja mecânica. A laranja mecânica. E portanto este resultado 3-2 e que foi fantástico, esta segunda parte, foi de facto muito boa, porque apenas e só ganhou 3 pontos, quer dizer, exato. Portanto faltam mais 2 jogos. Eu já vi clubes a não ganharem um jogo na primeira fase e serem campeões do mundo. E, portanto, agora, não é por aí. O primeiro jogo somam 3 vitórias, muito bem, começar com o pé direito, não digo contrário. Mas o campeonato continua. Agora, o figurino deste Mundial, é claro que os países quando vão para este Mundial, para este Europeu, peço perdão, já sabem aquilo que vão encontrar. Claro. Portugal já sabe que vai jogar em casa da Hungria, que vai à Alemanha jogar em casa da Alemanha e apenas em caso com a França vai jogar em Budapeste, outra vez. Na Hungria. Se bem que, digamos que a França também tem jogos em casa, a Itália tem jogos em casa, a Espanha tem jogos em casa, a Dinamarca tem jogos em casa, a Inglaterra jogou ontem em casa. Que Mundial é este em que alguns jogam em casa? Lá estou eu com o Mundial, até porque somos candidatos ao Mundial, pronto, pelo menos isso, claro. De 2030. Mas que europeu é este? Quer dizer, é estranho, Rui, é estranho. Tudo isto é estranho. E isto aqui acaba por influenciar os resultados. Sim, mas esta estranheza já estava marcada há uns anos. Sim, já parece que foi de propósito. Aliás, logo na altura se falou desta ideia completamente disparatada de Michel Platini. E depois há outra coisa, há estádios que só podem ter 20%, 10%, e de repente o estádio em que Portugal vai jogar tem 100% para levar com os húngaros em cima. Rui, tudo isto tem a ver com a pandemia, não é? Com a pandemia, com as regras sanitárias de cada país. Será que estão ultrapassadas ou não? Vimos público nas bancadas com máscara, outros sem máscara, uns a beber, não viste o jogo da Dinamarca? Sim, é verdade. Eles a beber, quer dizer, eles a comer. Aliás, na Inglaterra, a Inglaterra, que é um país ainda que está a lutar com o Covid, ontem víamos gente sem máscara e gente com máscara, todos juntos e fé em Deus, tudo molho e fé em Deus. Rui, portanto tem a ver com as regras sanitárias e esperemos que tudo isto, digamos que acabe depressa, porque senão temos uma nova época à porta enfim, e a pandemia continua, mas o que é facto é que o futebol tem que haver com ou sem público. Com público seria melhor, repara que dá um outro elan, um outro cenário. É claro que sim. Torna o jogo mais vivaço, mesmo para o próprio jogador, para o próprio jogo, é de facto bem melhor que tenha público, porque senão assim é mais do mesmo. Não é uma situação que não estejamos habituados. Mas convém alterar, porque isto é um espetáculo, e um espetáculo que quer que seja tem que ter. Olha, João, mas tal como eu dizia no início desta, há pouquinho, pronto, os países, as seleções, quando partem para este europeu, já sabem aquilo com que vão contar e que vão jogar em casa deste e daquele, e apenas 7 países, creio eu, que nos jogam na sua própria casa. O que é que Portugal pode encontrar neste europeu? Ainda por cima com um caso que esperemos que seja o único de Covid-19 na nossa seleção. A Espanha também já tem casos, a Rússia, que penso que também já teve. O que é que podemos esperar deste europeu? Olha, para Portugal, nós temos que ir com muita cautela, porque, repara, vamos jogar em casa de um adversário que não é fácil, que tem vindo em crescendo em termos de seleção nos últimos jogos. Nós estamos em grande forma, portanto temos que nos unir todos dentro do campo para podermos fazer o melhor jogo, independentemente de pensar que Ronaldo está mais perto ou menos perto de bater aquele recorde mundial de golos na seleção. Temos que nos abstrair de tudo isso. Foram feitos 2 jogos particulares e nos 2 jogos, por exemplo, Ronaldo só marcou um golo, mas não é por aí que nós devemos ir sim pela seleção, pela união que tem que haver em termos de equipa, jogar com os melhores, e aqui o Ser Engenheiro de certeza que já tem na cabeça os melhores, até já tem, se calhar, o substituto do Cancelo. O Cancelo deixa-nos uma pena tremenda, porque é um ala direito, um defesa direito, que é muito bom. Ele incorpora-se no ataque, ele cruza, ele remata, ele joga muito bem, faz muito bem, de facto, aquele corredor. E depois fazia uma dupla muito boa com o Bernardo, que é seu colega de equipa no Manchester City.
deixa-nos de facto muita pena, mas isso, meu amigo, são contingências da própria competição, do momento que estamos a viver, e como tal tem que haver alternativas. Por isso é que são 26 os jogadores escolhidos, são 26 que lá estão para os treinadores, os selecionadores neste caso, trabalharem com eles e, portanto, escolherem de facto os melhores. Sabemos nesta altura, nesta e em qualquer altura, que dos 26 há sempre um ou outro que não vai jogar. Sabemos que não pode jogar todos. Por acaso até deviam jogar todos, mas sabes que isto é uma competição já a sério, quer dizer, isto não é um jogo particular, não é como aqueles jogos de pré-época em que começas 11 para 11 e no fim acabas com 60, 70 jogadores, porque há que jogar toda a gente, pronto. Aqui é uma competição muito mais curta. Uma competição a sério, mais curta. Quando des por ela estás no último jogo e agora és obrigado a ganhar porque senão vais embora. E o que mais cedo para casa. É o chamado grupo da morte, lá está. Temos a Alemanha, temos a França, temos... Nós não tivemos sorte no sorteio. E os sorteios também é preciso ter alguma dose de felicidade. Claro. Foi coisa que nós não tivemos. Apanhamos logo dois monstros. Mas atenção, eles também vão ter que jogar contra eles. Claro. Uns contra os outros. A Hungria também vai ter que levar com a França e com a Alemanha. Portanto, e a Alemanha vai ter que levar connosco e com a França. Portanto, isto também não é lá muito fácil. Portanto, vamos com calma, vamos fazer para que tudo corra de facto bem. Temos 2 jogos esta semana, que é amanhã e sábado, e portanto 2 jogos, curiosamente, às 5 horas. Com a Hungria e com a Alemanha são às 5 horas. Mas isso não importa nada. Agora, temos que jogar todos contra todos, Rui, e portanto não há que temer. Quem somos nós? Somos campeões da Europa. Então vamos embora, vamos jogar e vamos tentar fazer o melhor resultado possível. É evidente, como eu já disse, ganhar o primeiro jogo pode não significar nada. A seguir podes perder os outros 2, só fazes 3 pontos. Claro. Não é? Agora, eu penso que com 4 pontos, atendendo a que ficam apurados também os 4 melhores terceiros classificados, dos 6 grupos, ficam os 4 melhores dos terceiros classificados, e portanto penso que nós, enfim, por isso é uma esperança num grupo de morte. A haver empates é muito importante marcar golos, precisamente. Sim, também, claro, os golos também são fundamentais, porque depois contam para aquelas contas, claro que sim. Aquelas diferenças, porque se calhar por este andar vão aparecer grupos iguais, mesmo número de jogos, de vitórias, de empates e de golos, não é? E de golos. E depois como é que se faz isto? A UEFA depois tem aquelas fórmulas todas. A linha A, o que é que diz isto? A linha B, e por aí fora. Até se encontrar o vencedor, não é? Ou aquele que fica apurado. Não me venham cá depois, no fim, recorrer às idades, porque há uma fórmula qualquer que se recorre às idades. A equipa mais velha ou a equipa mais nova. E depois enfim, se vamos às idades, então é complicado. É complicado. João, vamos também falar do caso Eriksen, digamos que é o Cristiano Ronaldo da Dinamarca, porque ainda por cima é Cristiano também. E foi um susto grande para quem estava a ver. Um milagre. Ontem ficamos a saber pelo médico que ele tinha mesmo morrido, já estava do lado de lá, já tinha ido e conseguiram ressuscitá-lo. Olha, Rui, mas foi um momento dramático, e depois tudo aquilo que envolve, o realizador a mostrar o grande plano que não devia ter feito, os colegas que fizeram aquele cordão, precisamente porque se calhar repararam que a realização estava a cair em cima dos jogadores e ele não merecia isso, e depois todo aquele fair play entre as duas seleções, e o jogo deveria ter sido reatado ou não, ou deveria ter passado para o dia seguinte. São perguntas que eu agora deixo em relação a tudo isso, o caso Christian Eriksen. Olha, Rui, eu estava a ver em direto e sozinho em casa, sozinho não, estava com a esposa, embora ela não estava a ver, mas eu estava a ver. Tanto é que depois chamei por ela para poder ver o que é a vida. E eu assustei-me também, e veio-me à cabeça várias coisas, Faieres e outros Faieres que têm acontecido. Sim, ainda recentemente. Pavão, Rico, o nosso jogador Rico do Varzim, na década de 70 também foi assim, porque aquilo é, como sabes, aquilo é ataque cardíaco, aquilo é fulminante.
E se não for prestada logo ao auxílio... Que foi a sorte que ele teve. Ele, se calhar, não mas quanto a isso deixa-me dizer-te o seguinte. Portanto, tudo aquilo que passou pela cabeça e fica tudo na expectativa, porque é um ser humano, atenção, é um ser humano. O jogo para logo, aquilo acaba logo. É assim, valeu-lhe a ele duas coisas. A pronta intervenção, porque na primeira assistência chega à beira dele, vê que a língua não está dobrada. A língua não estando dobrada, melhor. Tem que virá-lo naquela posição de lado. Mas não com o coração, para o lado do coração, sempre ao lado contrário. E depois é preciso ver que se ele, quando não respira, manobras cardíacas, que são aquelas manobras, e depois respiração boca a boca para... Foi falta de oxigênio naquelas válvulas, aquelas artérias coronárias e por aí fora, etc, etc. Aquilo faz várias vezes no sentido de poder trazer à vida o atleta. E depois há que preparar... E usou-se o desfibrilador para... E depois há que preparar o desfibrilador, que é uma coisa que deve estar em tudo que é canto desportivo. Pavilhões, estádios, centros de não sei quê... E à mão. Não é guardado a 7 chaves para demorar a ir buscar. Não, é para ali. Não, isso, se ele for preciso e estiver dentro de uma caixa, é partir a caixa. Exatamente. Opa, não, tem que estar à mão. De vidro, de madeira, não é, isto a mim não me interessa nada. Não quero saber disso para nada. Longe, se está uma vida em jogo, é dar-lhe com um machado. E tira-se o desfibrilador e quem sabe utilizar, quem tem informação para aquilo, faz favor, aplica logo, depois das manobras. Porque aquilo não dá que pensar. E não... Pouca gente em volta porque é preciso atuar naquilo, etc. Foi isto que lhe salvou, Rui. É esta parte que lhe salvou. A rapidez de tudo. Porque, segundo os cardiologistas, 6 minutos depois, sem lhe ser prestada qualquer assistência, ele batia a bota. Aliás, eles quando lá chegam... Ele não tinha hipótese, Rui. Eles quando lá chegam, ele já estava sem não tinha hipótese. Sem pulsação. Portanto, arranca um primeiro, prestam-lhe o primeiro auxílio, vem logo um segundo com o desfibrilador e por aí fora, etc, etc, etc. Exatamente. Repara que depois, quando é chamada à maca, há duas pessoas que têm 2 desfibriladores nas costas. Logo ali. Pode trabalhar um, mas trabalha o outro. Por amor de Deus, quer dizer, então claro. Como é? Isto é como tudo, não é? As máquinas também falham. E, portanto, eles atuaram logo. Foi a pronta intervenção que, portanto, o homem desceu ao outro mundo e voltou, etc, etc, etc. O que me deixa mais, a mim, pronto, aliviado como ser humano, não é? Estamos a falar de um ser humano, estamos a falar agora de camisolas, nem de clubes, nem de países, não tem nada a ver com isso. Do ser humano. E começamos a falar hoje sobre um ser humano fantástico que foi o Neno. Quando, como sabes, havia depois aquela proteção toda em volta dele, quando pegaram nele, e depois com aquela guarda de honra dos atletas da Dinamarca, eu acho aquilo muito bem. Fantástico, Rui, fantástico. Uma harmonia, porque as coisas têm que ser assim. Aquilo é para impedir que as câmaras, e não só, possam filmar o Eriksen ali. Mas é uma imposição da UEFA, Rui. Nem deveria ser preciso. Não? Rui, mas é uma imposição da UEFA que um caso daqueles tenha, quanto menos imagens tenha. Mas aquilo que... Claro. Mas o que me deixou mais... que quis focar o plano... Rui, mas ficamos ali vários minutos, todos nós em suspense, à espera de alguém que diga alguma coisa, o que é que está a passar, ele reage ou não reage, ele já está ligado ou não está ligado, etc, etc. E depois são aquelas objetivas que foram lá buscar o pormenor da fotografia pelo meio de um braço de um bombeiro ou de um médico, etc, etc, para ir buscar a imagem. E aquela imagem que aparece de ele com a máscara, já com o oxigênio e a mão na cabeça e o olho aberto, ele a ver, o olho aberto, aquilo é que nos deu toda a esperança de que o homem estava vivo. E depois então vai para o hospital e depois aparecem então as coitadas. Só não haveria jogo se ele tivesse falecido. É o que diz a lei. Mas se ele morre em campo... Aquilo que se soube ontem é que a UEFA pôs a hipótese do jogo se realizar no dia seguinte, ao início da tarde ou de manhã. Também podia ser. Até porque os jogadores, quer dizer, estavam ali numa situação que não é fácil, não é? Não é fácil para os colegas, até para os adversários. E depois também aquele fair play no final, antes de reatar o jogo, em que eles estão todos abraçados. Claro. Tipo aquela roda conhecida do Futebol Clube do Porto. Claro. Mas é que está ali as duas seleções abraçadas.
Não seria de bom tom ter mudado aquilo para o dia seguinte, quer dizer? Rui, é assim. Porque os jogadores, a partir dali, os jogadores não estão concentrados. Sim, não digo o contrário. Se calhar no dia seguinte também não estariam. Não sei, mas pelo menos não era em cima da hora. Rui, é assim. A lei diz que num caso daqueles, se o jogador morre em campo, o jogo acaba. E depois será reatado não se sabe quando. Não aconteceu. O jogador está vivo. Reúnem as equipas, reúnem com a organização, neste caso a UEFA, delegados, chegam ao acordo, meus amigos. Faltam 2 minutos ou 3 para o intervalo e depois temos a segunda parte. Como é? Estão em condições? Por nós não há problema. As equipas, há um acordo entre todos e vamos embora. Novo aquecimento, etc. E a partir daqui o jogo é reatado e é concluído. Infelizmente, a única vitória para a Dinamarca foi o facto de o jogador estar vivo. Foi uma grande vitória. O resto, falharam o penalti e não interessa. Vão falhar muitos mais e também marcar muitos mais. Perder um jogo, também vão perder muitos mais. E também vão ganhar muitos mais. O importante foi salvar o homem. Isto é que é importante. Isto é que é importante. Este é que é o grande troféu da Dinamarca. E ainda bem. Mas isto serve, repara só, isto serve de alerta para situações futuras. É preciso ter em conta que qualquer organização, qualquer evento desportivo, e não só, eu já não vou, e não só. Quantas vezes estamos num espetáculo que não desportivo e há alguém que se sente mal? Claro. Quantas vezes, Rui? Seja no palco, seja na bancada. Rui, em qualquer lado. Em qualquer lado. Nós temos visto, às vezes, situações tremendas. E quem é que... Onde está? Então, tratando-se de eventos também não desportivos, eu acho que a presença de um desfibrilador e alguém que saiba trabalhar com ele é preciso também, porque senão se me permitem a expressão, é como um boi olhar para um palácio. Alguém que saiba trabalhar com ele, portanto, procure agarrar nele, porque o utilize e coloque, de facto, e saiba trabalhar, porque assim sim, assim salva-se vidas e vale a pena ter um tipo de aparelhos daqueles, vale a pena. Se não fosse assim, olha, infelizmente hoje estávamos a lamentar a morte de um atleta. E queria marcar, e já marcou, de certa forma. Sim, mas neste caso marcou pela positiva. Que o homem está vivo. Olha, João, entretanto, Portugal joga amanhã com a Hungria. Vamos esperar um bom jogo às 5 da tarde. Esperemos uma primeira vitória de Portugal. Esperemos que Portugal entre com o pé direito, porque depois... E depois à noite joga a França com a Alemanha, não é? É, logo a seguir às 8 horas é a França com a Alemanha. Exatamente. Marcamos encontro para quarta-feira, para falarmos daquilo que aconteceu. Deste jogo de Portugal. E ficamos assim com o programa que assim vai fazer-lhe companhia durante este Europeu 2020, em que cá vamos estar para levar até si, naturalmente, todas as incidências deste Europeu, que vai tendo, pelo menos isso também, João, as bandeiras portuguesas vão surgindo aí nas janelas também. As bandeiras, os cascóis, as pessoas, enfim, mais alegres, todas vestidas, muitas delas com as nossas cores, e portanto há que levantar um moral, porque há pessoas que, enfim, devido à pandemia, parece que não, a vida continua e tudo isto vai passar. Ora, aí está. João, grande abraço. Marcamos encontro para quarta-feira. E quarta-feira cá estaremos. E tudo bom.